Estamos aqui para mais um episódio do podcast Cê Pode Prof, né? E hoje eu sou acadêmica do curso de Educação Especial Inclusiva da UFDPAR. Estamos aqui com a professora Isolina Costa Damasceno, onde ela ministrou a disciplina de Libras 1 para a gente, nesse bloco, e ela tem um currículo, pessoal, bastante diversificado e voltado para a educação especial. Especialista em educação inclusiva, especialista em Libras, licenciatura em Pedagogia, atua nas áreas de Matemática, Libras, Educação Inclusiva e doutora em Educação. Muito bem, professora. Oi, é um prazer estar aqui, né, para conversar um pouquinho sobre a surdez e como que todo o movimento do surdo para chegar na escola, né? Bom, para a gente começar, né, eu vou fazer um breve resumo, né, só para vocês entenderem um pouco que essa luta, né, pelo surdo, a educação, eles sofreram discriminação, vem desde a antiguidade, onde o surdo, pessoal, eles eram, não eram considerados humanos, eles eram considerados como animais, onde eles não tinham direito a testamento, e nem mesmo a casar-se, né? Avançando um pouco mais, chegamos na Idade Média, onde a discriminação aumentou, a preocupação com a Igreja Católica e o aumento considerável no número de surdos nessa época. Já na Idade Contemporânea, houve um avanço, surgiu a primeira escola para surdos. E essa escola, ela usou a língua francesa. E por 80 anos, pessoal, pasmem, o oralismo foi a principal forma de educação para surdos. E a gente percebe que isso foi uma luta constante, né, desde a antiguidade. Mas já no Brasil, essa luta resultou em importantes conquistas, como o reconhecimento da língua brasileira de sinais, Libras, né, pela Lei 10.436 de 2002, garantindo a maior visibilidade e direitos à comunidade surda. Professora Isolina, vamos lá. Agora a senhora vai responder as nossas perguntas. Ao olharmos para a história do movimento surdo, quais foram, professora, os principais marcos de luta que contribuíram para o reconhecimento da Libras na educação da escola bilíngue no Brasil? Então, a gente pode pensar assim, que o pontapé inicial foi a construção de uma escola no Império de Dom Pedro II, a primeira oportunidade que o surdo teve à educação no Brasil, porque até então eles eram invisíveis. Eles não frequentavam escola, eles não tinham educação, como você colocou, eles eram tratados como animais, né? Bem, depois dessa conquista, a gente teve a lei, né, que você colocou, 10.436 de 2002, que reconheceu a língua brasileira de sinais Libras como um meio de comunicação, né, do surdo. E, em seguida, a gente teve o decreto 5626 de 2005, que veio regulamentar a lei, mostrando como que seria inserida a Libras nas escolas, nas universidades, nos cursos de formação, né, e nas instituições públicas de atendimento ao público, né, como hospital, como lugares onde o surdo frequenta. Então, essas foram as duas conquistas. E a última, que é a Lei 14.191 de 2021, que ela veio alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação com a proposta de uma escola bilíngue, de uma educação bilíngue e da formação de escolas bilíngue que venham atender ao surdo, onde ele vai aprender a língua dele, os conteúdos serão na língua dele, língua de sinais, e o português como L2 escrito. Então, a oralização acabou, né? Como você colocou, durante quase 100 anos, o surdo foi obrigado a não usar sinais, foi proibido de usar sinais e ele deveria oralizar, porque sem a oralização ele não poderia fazer parte do contexto social que é predominantemente ouvinte. Professora, houve assim um tempo muito longo com relação a Dom Pedro, a escola de Dom Pedro, até a lei, né? Houve
muito tempo se passou para se tomar alguma decisão, assim, para realmente acontecer, né, professora? Porque no Congresso de Milão, em 1880, foi instituído o oralismo como a forma oficial de educação. Então, o surdo ele deveria falar. Como não existia ainda esse conhecimento científico que poderia, como hoje a gente sabe que existem níveis de surdez, alguns surdos podem oralizar sim. Outros não, podem com muita dificuldade, mas existem um nível muito baixo que dessa condição, se ele for tratado, se ele for tiver um acompanhamento de fono, ele vem oralizar. Então, durante quase 100 anos, 1880, só em 1990 é que essa obrigatoriedade da oralização foi enfraquecendo, justamente por conta, né, que foi verificado que o surdo não aprendia. Então, ele frequentava uma escola e ele ficava na escola... Que não era para ele, Que não era para ele. Porque a língua de sinais, ela deu essa condição da gente compreender que o surdo tem uma cultura e tem uma identidade. E a identidade dele, ela é construída a partir de como ele vê o mundo, como ele se apropria do mundo. Ele se apropria do mundo por meio do visual e do motor. Não é como a gente, né, que escuta. Então, tudo que ele aprende é pelo visual e pelo motor, que é a língua de sinais, ela é visomotora. Então, a forma como a gente entende uma música é diferente da forma como o surdo entende a música. Mesmo ele não ouvindo, por quê? Porque os sinais é que vão dar a condição dele entender o contexto daquela música. E aí foi quando, em 1990, 1980, quando começou essa... Foi enfraquecendo o oralismo. Aí a gente veio duas modalidades. A comunicação total, que é uma filosofia para ensinar surdo. Ele poderia aprender escrevendo, desenhando, e o bilinguismo, que é o que a gente ainda luta para que seja ainda realizado, né? Ainda não está... Estamos engatinhando. Estamos lutando. É verdade. Bom, professora, vamos lá. Como você analisa a escolarização atual dos estudantes surdos? Mesmo você acha, professora, que nós estamos avançando na perspectiva bilíngue, voltando a bilíngue, ou ainda produzimos práticas ouvinistas dentro das escolas? O que você acha? Olha, na realidade, o que acontece é que a gente, por conta, né, do decreto também, o surdo tem o direito a um intérprete na sala de aula. Mas o intérprete, ele não dá o aprendizado que o surdo deveria ter. Né? Eu sempre comento isso com meus alunos. O surdo fica olhando para o intérprete porque ele é visual, a língua. E se o professor de matemática está explicando uma fórmula, ele não pode olhar para os dois, então ele não vai aprender. Essa é a minha visão, entendeu? Então, primeiro, é a questão de materiais que não existem, porque é preciso ter esse material visual para o surdo. Material é a formação docente, porque se eu sou ouvinte, eu não conheço nada de livro, mas se eu tenho um aluno surdo, eu sou professor, eu acredito que se eu procurasse aprender o mínimo para que eu possa me comunicar com ele na sala de aula e ele não ficar lá só integrado, mas não incluído, ele não participa. Então, a escolarização ainda está acontecendo dessa forma. O aluno surdo ou alunos com um intérprete, mas a gente sabe que não é fácil o trabalho do intérprete, porque são vários conteúdos que ele tem que, né, dar conta, e termina que o surdo fica com um déficit muito grande de aprendizagem, muito grande, nessa forma. Se fosse com o bilinguismo, né, o que a gente quer, a escola bilíngue, ele aprenderia muito mais. Por quê? Porque ele ia aprender na língua dele. E a obrigatoriedade dele é dar respostas escritas e não faladas, porque não existe mais oralismo. Então, a gente ainda luta. Para você ter a ideia, aqui em Parnaíba tem uma escola bilíngue, em Teresina não tem, que é a capital. Então, assim, com muita luta, eles conseguiram implantar a escola, estão mantendo, mas não é fácil. Inclusive, nós fizemos a visita, né, à escola, nós tivemos o prazer de fazer a visita à escola, né, entender um pouco como funciona, foi muito legal. Nossa visita que nós tivemos, eu não conhecia a escola bilíngue aqui em Parnaíba, e eu fiquei impressionada com o trabalho, muito bom mesmo.
Pois é uma luta deles, porque assim, a Libras, ela é uma língua, ela tem gramática, ela tem uma estrutura própria, ela tem regras, mas ela não é igual ao português. Então, muitas diferenças que vai comprometer até a escrita do aluno surdo. Se ele for escrever um texto para o Enem, ele não vai conseguir escrever da forma que um aluno ouvinte escreve. Então, isso vai tirar dele uma oportunidade de ser aprovado no concurso. Então, hoje, com a internet, né, com o WhatsApp, esses programas todos, eles estão avançando, está ajudando bastante, porque eles vão aprendendo. Mas só a escola ela não dá conta da forma como ela está fazendo. Ainda não, né, professora? Não, mas vai dar. Exato, vai dar. É verdade, professora. Vamos lutar para isso. Estamos aqui, né, lutando para isso. Quais são os principais desafios e possibilidades para garantir uma educação de qualidade para estudantes surdos hoje, considerando formação docente, políticas públicas e respeito à cultura surda? Então, eu acho que a primeira, o desafio é que a gente falou, né? O desconhecimento dos professores da língua, né, do mínimo que ele poderia ter, a escassez de material, porque a gente precisa ter esse material voltado para o surdo. O surdo, ele aprende pelo olhar. Então, se eu vou ensinar para uma criança o nome dos animais, ele poderia estar lá brincando com os animais, né? É verdade. Pegando cavalo, coelho. É mais fácil do que eu colocar no quadro o nome e ele olhar para aquela palavra, mas não conseguir ver o que assimilar, representa, né, professora? Né, assimilar, fazer aquela... Então, assim, formação de professores, apesar que a gente tem todas as licenciaturas, a obrigatoriedade da Libras, né? Algumas são optativas, mas a licenciatura, qualquer uma, e no curso de fonoaudiologia, mas é muito pouco ainda. Né? Você estudou agora, você viu que o tempo que a gente tem para poder aprender Libras não dá. Então, a formação de professor, material e políticas públicas. Né? Eu acho que essa coisa da escola bilíngue, ela passa muito pelas políticas públicas. O interesse em fazer essas escolas, em implantar, né, dentro, mesmo que fosse uma sala de aula bilíngue dentro de uma escola, porque o surdo hoje ele estuda na escola regular, na sala de aula de ouvinte. Professor, o que você acha dessa a Libras ser estudada nas séries iniciais, desde as séries iniciais? Deveria ser desde a educação infantil. Pois na escola, né, na escola que minha neta estuda, ela desde a primeira série que tem Libras. Pois ela gosta. Ela adora. Geralmente a criança aprende muito rápido, até mais do que o adulto, né? Porque é um interesse, é lúdico para ele. E deveria ser. No decreto já era para estar acontecendo. A gente tem alguns problemas, né, que são mencionados, tipo, não tem professor que atenda todas as escolas. Pois vamos formar os professores, é o que ele diz aqui, a formação docente. A gente já tem um curso de letras Libras, né, lá na UFP, aqui me parece que tem, aqui em Parnaíba, numa privada. Isso já está ajudando bastante, né? Mas ainda é insuficiente pela quantidade de escolas que nós temos aqui, né, professora? E deveria ter no hospital, deveria ter, agora na eleição, eles estão perguntando para a gente, você sabe Libras? É verdade. Porque para ser mesário, para ajudar, porque precisa, é uma necessidade. E o surdo, por conta dessa cultura dele, dessa identidade, ele trava uma luta constante, né? Ajudado por pessoas que são simpatizantes da causa, então a gente já tem muitas conquistas, mas é preciso mais, principalmente essa parte da educação. Que ele tenha o mesmo direito que qualquer pessoa de estar na universidade, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, de participar do concurso. Professora, para a gente encerrar, né, essa nossa conversa, quais são as possibilidades de mudar o contexto educacional com relação à assimilação dos conteúdos do surdo no ambiente escolar? Então, como nós já falamos, o surdo está na sala de aula numa escola regular com a ajuda do intérprete.
mas ele não consegue, como você diz, assimilar, né, se apropriar, dominar esses conteúdos da mesma forma que o ouvinte, porque mais tarde ele vai precisar desses conteúdos para enfrentar o Enem, para enfrentar um concurso, ele precisa. Então, a primeira coisa seria a escola bilíngue, né? Essa escola bilíngue, educação bilíngue, a implementação de escola. Segundo, formação dos professores. Então, você disse que foi na escola bilíngue, lá os professores todos sabem Libras. Porque se o professor não sabe Libras, ele não vai olhar para aquele aluno e o aluno não vai aprender com ele. Depois, materiais. A escola tem que providenciar materiais, deve providenciar material muito visual para que o aluno possa compreender melhor. Já imaginou você falar de uma célula, de uma molécula, se ele não consegue, ele não sabe o que é. Então, é preciso que seja muito visual para ele. Porque quando você fala, professor, você pode descrever, né? Mas com relação ao surdo, ele tem que ver. Tem que ver. Né? O surdo é visual, exatamente. Ele pensa pelos olhos. Né? Bem, tecnologias assistivas, né, que a gente usa materiais que podem ajudar, e a valorização da cultura surda. Eu acho isso muito importante, porque eles têm uma cultura, eles têm uma identidade, que a gente já falou, ela foi construída a partir dessa luta dele. Então, é preciso que a gente entenda como é o surdo, quem é o surdo, como que ele se comporta, como que ele responde. Essa valorização é importante, porque senão a gente quer que ele seja um ouvinte, se porte como ouvinte, né? E uma coisa que eu acho muito importante é a nossa parceria, nós ouvintes, com as comunidades surdas da região. Frequentando as comunidades, indo fazer um curso no CCL, que lá é uma comunidade surda, aqui em Parnaíba, porque a gente vai se inteirando de todas essas questões e das necessidades deles. Muito bem. Então, hoje, nós encerramos o nosso podcast, onde foi voltado para a educação inclusiva dos surdos, né? Pessoal, encerramos aqui com a professora Isolina, né? No qual ela foi muito clara com relação às dificuldades, às lutas, mas também com relação às vitórias, né, professora? Sim. Porque houveram, sim, né? Várias lutas, várias conquistas e vitórias. E não esqueçam, esse só foi mais um episódio do podcast Cê Pode Prof.